CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Muito boa noite para todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma live transmitida aqui ao vivo da Ilha de Paquetá, onde fica a sede da CEIP, a Casa Espírita da Ilha de Paquetá. Como de costume, sempre lembro a vocês de deixar o copinho com água para fluidificar durante todo esse processo maravilhoso que vai trabalhar com os nossos sentimentos, as nossas vibrações e a nossa mente, que estará presente no estudo de hoje. Então, eu convido a nossa querida irmã Nízia Maria para fazer a abertura lá na sua casa, no seu teclado, junto com o seu esposo Luiz. Boa noite, Nízia. Boa noite, Luiz. Boa noite. Laços. Obrigada, Nízia, Luiz. Agora nós vamos ler, então, a nossa página do livro Agenda Cristã, psicografada por Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Ricardo vai colocar o texto aí na tela para que vocês possam acompanhar comigo o capítulo de hoje. E nesse processo a gente já vai preparando os nossos sentimentos e as nossas vibrações, né? Capítulo 36, em boa lógica. Quem alimenta o ódio atira fogo ao próprio coração. Quem sustenta o vício encarcera-se nele. Quem cultiva a ociosidade faz neve em torno de si. Quem se encoleriza é inquisidor da própria alma. Quem estima a censura lança pedras sobre o mesmo. Quem provoca situações difíceis aumenta os obstáculos em que se encontra. Quem se precipita no julgar é sempre analisado à pressa. Quem se especializa na identificação do mal dificilmente verá o bem. Quem não deseja suportar é incapaz de servir. Quem vive colecionando lamentações caminhará sobre a chuva de lágrimas. São esses os conselhos que André Luiz nos deixa, mais que conselhos, são verdadeiros alertas para que a gente possa aproveitar enquanto estamos reencarnados aqui, né? A gente nunca sabe o dia que seremos chamados à pátria do nosso Pai. Então, vamos fazer a nossa prece agora, já comovidos, sensibilizados pelo texto que André Luiz, da esfera espiritual, passa para Chico nos transmitir a todos que se sentem prontos para ouvir as verdades do Espírito. Ó Mestre Jesus, que a vossa verdade, os vossos ensinamentos alcancem o planeta inteiro, que o amor se espalhe por todos, que possamos entender que amar ao próximo, assim como a nós mesmos, é fundamental para o progresso da humanidade, para o nosso progresso. Senhor, Mestre Jesus, que nessa pandemia muitos corações sejam sensibilizados com esse tempo que hoje temos disponível em ficarmos muitas vezes sozinhos a pensar na situação que nos envolve, que possamos aceitar
que a modificação adentre as nossas almas, para que possamos nos tornar pessoas melhores. Pedimos por toda a humanidade, por todos os nossos irmãos, nos 4 cantos do planeta. Abençoe a todos nós. Pedimos também que abençoe e ilumine a nossa querida irmã Jupiara, que o guia espiritual dela possa intuí-la e conduzi-la no trabalho de hoje, pois estamos todos trabalhando na seara do bem, e que a simplicidade e a autenticidade, que é uma característica dela, possa estar presente nesse encontro de hoje, nesse simplório encontro que fazemos todas as quartas-feiras, com outras almas também sedentas do pão do Espírito. Graças a Deus por mais um dia. Obrigada, Mestre Jesus, obrigada a vocês que estão aí participando dessa live. Hoje teremos o tema Separação da Alma e do Corpo, do capítulo 3, questões 154 até a 162. E eu chamo, então, aqui, ao meu lado, a Jupiara de Araújo, para fazer o trabalho de hoje com o Livro dos Espíritos. Boa noite para vocês. Boa noite a todos. Deixa eu me colocar aqui, por favor. Espero que estejam todos bem nas suas casas, se cuidando, em paz. Que Jesus entre no lar de cada um de vocês. Eu peço a permissão para também entrar e falar um pouco sobre o Livro dos Espíritos, essas questões que desde sempre permeiam o nosso pensamento, o nosso imaginário, que é o momento exato da separação da alma do corpo físico. E desde que vivemos, temos essa dúvida se sentimos dor, se não sentimos dor, como é feita essa separação, se é demorada, se não é. E, graças a Deus, com a permissão de Deus e dos meus espíritos, Kardec nos traz essa mensagem, faz esses questionamentos e nos traz essas respostas, que são essas perguntas do Livro dos Espíritos, nas questões 154 até a 162. Ricardo, meu querido, por favor. A Selma já me apresentou, mas deixa eu me apresentar de novo. Eu sou Jupiara, sou trabalhadora da Casa Espírita Ilha de Paquetá, e viemos aqui falar um pouquinho sobre essa questão que tanto permeia nosso imaginário. É o capítulo 3 do Livro dos Espíritos, Separação da Alma e do Corpo. A questão 154, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. A separação da alma e do corpo é dolorosa? A essa pergunta, os espíritos vêm nos esclarecendo. Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que durante o momento da morte. A alma não toma nenhuma parte nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante... Onde você está? No instante da morte, são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim do seu exílio. Aqui a gente tem até a foto do desencarne do Simas, no livro Obreiros da Vida Eterna, e mostra toda a preparação que o plano espiritual faz para esse desencarne. Ele era um trabalhador espírita e tem muita gente, tem muitos espíritos ali fora querendo agradecer a ele, agradecer tudo que ele fez, mas o plano espiritual, naquele momento, não permite, porque ele está naquela transição, aquela perturbação que é inerente ao desenlace. Mas o espírito em si não sente dor nenhuma, porque é uma coisa bem... Mais adiante a gente vai ver que é uma coisa bem gradual, bem lenta. É muito bem planejado pelo plano espiritual, essa é a verdade, e de acordo com o nosso modo de viver, ditará o nosso modo também de desencarnar. Mas o que os espíritos vêm nos trazendo é que não há dor, não é dolorosa essa separação. Muitas das vezes a gente sofre muito mais enquanto encarnado, enquanto matéria, do que na hora do desenlace.
mesmo porque somos espíritos imortais. Então, nós estamos retornando à nossa pátria espiritual. A verdade é que na hora do desenlace a gente sente um júbilo, um alívio, porque estamos presos, encarcerados nesse corpo. Um corpo esse que temos que agradecer porque nos ajuda nessa encarnação, né? Porque estamos aqui aprendendo, revendo nossos erros, tentando acertar, então necessitamos desse corpo. É um grande parceiro que nós somos muito gratos. Mas somos espíritos dentro de um corpo, e não um corpo que carrega, que está no espírito. Somos um espírito imortal que está aprisionado nesse corpo. Então, no momento do desenlace, há somente alegria e júbilo, porque a gente não sente dor, a gente está voltando para casa. É isso que os espíritos, no meu entendimento, é isso que os espíritos vêm nos trazendo, né? Vamos, então, para a pergunta 155 do Livro dos Espíritos. Por favor, Ricardo. Como se separa da alma, como se opera a separação da alma e do corpo? Aí os espíritos vêm com uma primeira resposta. Quando os laços que prendiam a alma se soltam, ela se desprende. Mas Kardec, como sempre, gostava de esmiuçar as perguntas, ele gostava de tudo bem claro. Ele não se atinha só a uma resposta, ele cercava de todos os lados para que a gente pudesse entender bem, né? Para que a mensagem chegasse a todos os pontos, a todas as pessoas. Então, ele vai e faz uma segunda pergunta, uma subpergunta dentro da pergunta. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá linha de separação nítida traçada entre a vida e a morte? Olha, os espíritos vêm respondendo, não. A alma se desprende passo a passo. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de maneira que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. Quer dizer, a gente já viu, mesmo na primeira resposta, que é gradualmente, que é lentamente, que é com muito cuidado e com muito planejamento. Não é atabalhoado como um pássaro que está louco, está preso e quer sair da gaiola. Não, não é assim. É bastante calmo, é bastante tranquilo, e é tão sutil que esses dois momentos se tocam. É muito sutil, o espírito não sente essa transição, né? Praticamente é isso que ele responde aqui na outra. Essa separação é muito sutil e gradual que o espírito nem sente. Eu peço desculpa se eu estiver errando alguma coisa, porque a letra está pequena e eu estou com óculos com grau a menos, que o outro quebrou. Vamos para a pergunta 156, Ricardo, por favor. Agora a gente vai ver um vídeo. Vai ser o vídeo primeiro, Ricardo? Então vamos lá. O desencarno de Simas. Não, você que sabe. Você quer o vídeo agora ou quer deixar o Pode vídeo ser. um pouquinho mais para frente? O vídeo agora? Então vamos lá. Pode ser. Só um minuto. Você pode falar junto com o vídeo se você quiser, tá? Fique à vontade. Tá bom. Tá bom. É Dimas, não é Simas. Dimas, experimentando indefinível bem-estar no regaço materno, parecia esquecer agora todas as mágoas, sentindo-se amparado, quase feliz. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Esses são Havíamos espíritos que iniciado vocês estão o vendo aí. desligamento. A Jerônimo mãe dele na iniciou, cabeceira. utilizando passes longitudinais, a fim de promover o desligamento das vísceras. A seguir, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde
as fibras inibidoras no cérebro. Começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando Olha como sobre se dá determinado ponto do lentamente, coração. gradualmente, essa separação. Uma coisa Nova muito bem cota de planejada. substância desprendia-se do corpo, do epigastro à garganta, mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à libertação das forças motrizes, em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. Alcançáramos o coma em boas condições. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias, e brilhante chama violeta-dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica à do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. Dimas desencarnado estava ligado ao corpo através apenas de leve cordão prateado, semelhante a um elástico entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. E agora, padre? O desencarne está completo? Aos olhos da carne, sim, mas para nós o trabalho continua. O cordão fluídico deverá permanecer por mais um dia, considerando as necessidades do morto, que ainda não está preparado para o desencarne mais rápido. Pedimos à irmã que tenha a bondade de velar por ele até o momento propício. Devido aos méritos adquiridos, foi permitido que Dimas tivesse defesas pessoais. Mas a residência conservava-se à mercê da visitação de qualquer classe. As câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. O sentimentalismo exacerbado da família inconformada é sempre prejudicial ao processo de desligamento. No dia seguinte, retornamos ao recinto doméstico onde cortaríamos o fio derradeiro que o ligava aos despojos. Estávamos a postos 2 horas antes de organizar-se o cortejo fúnebre. Reparei que o médium liberto tinha agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. Jerônimo examinou-o, auscultou-o como clínico experimentado. Em seguida, cortou o liame final. Dimas livre, Dimas espírito, despertava. Mãe? Esse desenlace do espírito do Dimas é um estudo bastante importante. Se todo mundo tiver a oportunidade de ler, de escutar o audiolivro, é bastante importante, porque nos mostra que ele, sendo um trabalhador espírita, ele era um trabalhador, né? Independente de ser espírito ou não, mas ele era um trabalhador, ele era uma pessoa que se doava. E ele teve todo o auxílio do plano espiritual, ele pede a presença da mãe e ela vem. Mesmo assim, o plano espiritual teve que deixar ele ligado ainda 24 horas, não pôde fazer o desligamento total do perispírito com o corpo carnal, por causa das vibrações que tinham na casa. As pessoas que iam visitá-lo, que muita gente gostava dele, tanto os encarnados como os desencarnados. Mas a vibração mental, o que pensava, o que falava, isso tudo podia perturbá-lo ainda mais, apesar dele estar sendo muito bem assistido, mas podia perturbá-lo. Então, ele teve esse benefício do plano espiritual devido à conduta moral dele, devido ao jeito que ele levava a vida dele enquanto encarnado. E ele teve esse benefício. Todos nós somos assistidos nesse momento. Depende muito de nós, de como nós vamos levar a nossa conduta, a nossa vida enquanto encarnado, para saber quem estará do outro lado nos aguardando. Não é isso? Vamos à pergunta 156. Por favor, Ricardo. Na pergunta 156,
Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes do fim completo da vida orgânica? É uma questão, né? Vamos ver o que os espíritos respondem. Na agonia, algumas vezes a alma já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo, entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. Quer dizer, ele já não tem consciência de si mesmo, né? O espírito já deixou, mas o coração, a vida orgânica ainda se mantém ali. Mas é coisa distante, não é muito tempo. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para o que não necessita da alma. Então, os espíritos vêm nos esclarecendo que, para circular o sangue no corpo e ainda ter um resquício de vida orgânica, esse corpo necessita somente do coração batendo, não necessita da alma. Ele não há necessidade de ter ainda uma alma ali, mas isso é uma coisa de muito pouco tempo, não demora muito. Nos livros que falam sobre os primeiros cristãos, quando são jogados na arena, muitas das vezes ainda tem a vida orgânica está ali, mas o espírito já foi retirado dali, né? Antes mesmo deles serem devorados pelos leões, né? Muitos livros trazem essa narrativa para a gente, né? Vamos para a próxima pergunta, Ricardo, a 157. No questionamento 157, Kardec faz a seguinte pergunta. No momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo aonde vai entrar de novo? E a resposta dos espíritos. Muitas vezes, a alma sente que se desfazem os laços que a prendem ao corpo. Coloca, então, todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado de espírito. Olha que maravilha! Ela já antevê, né, o futuro que a espera, ela já antevê o retorno para casa. E ela goza por antecipação, aquela alegria. Eu peguei um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, número 5. O ponto de vista. E fala exatamente assim. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e paz. Quer dizer, se o espírito já antevê o que o espera, sim, e ele já entra nesse mundo de bem-aventurança e paz como um exilado que volta para casa, que sai do exílio, que cumpriu muitas das vezes o que tinha que cumprir, ou que nem sempre, aí pode até voltar envergonhado, pedir o regresso, mas a gente já antevê, sim, essa saída. Os espíritos nos trazem aqui a resposta, que é, sim, que o espírito antevê essa saída. Vamos para a pergunta 158. A questão 158 do Livro dos Espíritos nos traz a seguinte pergunta. Primeiramente, a lagarta anda rastejando pela terra, depois se envolve na sua crisálida, em estado de morte aparente, para, enfim, renascer como uma existência brilhante. Esse pode ser um exemplo a nos dar a ideia da vida terrestre, do túmulo e, finalmente, da nossa nova existência? Quer dizer, Kardec faz uma pergunta, se aquela transição da lagarta, rastejando na terra, entrando no casulo, e depois de renascendo linda, maravilhosa, voando como uma borboleta, se pode ser comparada à nossa vida encarnado, entrada no túmulo, e o desencarne, a vida espiritual, o nosso retorno à pátria espiritual. Aí os espíritos respondem assim,
uma ideia incompleta, mas a comparação é boa. Todavia, não deve ser tomada ao pé da letra, como frequentemente vocês fazem. Porque a gente que faz algum tipo de estudo, né, no Espiritismo, a gente sempre recebe essa informação do mundo espiritual, que a nossa visão é muito acanhada, a nossa mentalidade ainda não alcança, a gente não consegue imaginar, mesmo com o desprendimento, o desdobramento do corpo no sono, mesmo com nossas visitas a algum lugar para estudo ou para trabalho, mas a gente não consegue aquilatar o que é o plano espiritual, o que é o nosso retorno, porque a gente vem com um véu de esquecimento. Então, por mais que a gente tente, a gente lê, estuda, tem a compreensão, mas não conseguimos ainda botar em palavras o que isso significa. Não temos ainda, é acanhado o nosso vocabulário, é pequeno o nosso vocabulário, as nossas sensações, as nossas emoções ainda não consegue descrever. Então, ele diz que essa comparação é boa, mas que não devemos levar ao pé da letra, coisa que a gente faz, né? Normalmente. A gente leva ao pé da letra tudo. Tanto é que muita gente pega a Bíblia e leva as parábolas, as falas de Jesus ao pé da letra, quando tem as morais que as pessoas não querem ler entre as linhas, né? Ver o que aquela moral quer nos dizer, o que nos traz aquele ensinamento. Porque a gente a nossa compreensão ainda é muito pequena para isso tudo. Nós chegaremos lá. Vamos à pergunta 159. Por favor, Ricardo. Que sensação a alma experimenta no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Aí os espíritos respondem a Kardec. Depende. Se praticou o mal, movido pelo desejo de praticá-lo, no primeiro momento sente-se envergonhada do que praticou. Já com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente, e ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar de cobrança. Bom, essa resposta está completa, né? Como a alma se sente quando volta ao plano espiritual? Vai depender de como ela viveu, como nós vivemos enquanto encarnado. O nosso retorno, quem dita, é a nossa vida enquanto encarnado. Ora, se eu volto no débito, se eu não assimilei nada que eu aprendi, se eu não tentei me modificar, a cortar minhas tendências, a me polir todos os dias, como é que a gente faz esse retorno? Eu vou voltar envergonhada, eu desperdicei essa oportunidade, uma encarnação é uma oportunidade muito grande, que tem muita coisa envolvida numa encarnação, nessa oportunidade que a gente recebe. Então, se a gente volta com o dever cumprido, ok, a gente vai estar leve, né? Retornando para casa leve, cumpri minha obrigação, fiquei aquela parte lá, fiz o que me foi possível, dentro do que foi possível, mas eu tentei diariamente. Mas se eu fiz um mal, pelo simples prazer de fazer o mal, eu sabia que estava errado, mas eu queria fazer daquele jeito, eu quis, como muitas vezes a gente fala, né? Na próxima encarnação eu volto ao conserto. Gente, tem que ser agora, tem que ser aqui. Então, vai depender de como a gente levou a nossa vida, vai depender disso para ter o nosso retorno. Tal sua vida, tal sua morte. Vamos para a pergunta 160, Ricardo? Isso. A pergunta 160, Kardec faz a seguinte pergunta. O espírito se encontra imediatamente com quem conheceu na Terra e que morreram antes dele? Aí os espíritos respondem. Ainda tem até uma foto aqui, né? O desencarnado encontrando com alguém. Aí a resposta é a seguinte: sim, de acordo com a simpatia mútua entre eles, muitas vezes, aqueles seus conhecidos o vêm receber à entrada do mundo dos espíritos, o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados e vai visitá-los.
essa questão, eu trouxe até aqui uma leitura do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gosto muito de fazer esse link, que eu acho que o Evangelho tem resposta para tudo, né? Eu gosto muito do Evangelho, eu acho que é o livro de cabeceira de todo mundo. E na questão, no capítulo 23, na estranha moral, tem uma questão que é assim: Jesus disse a outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Ora, Jesus não estava sendo insensível. Jesus, em momento nenhum, Jesus queria que ele virasse as costas. Mas Jesus, nessa passagem, ele o alerta que os mortos vêm enterrar seus mortos. Que não há necessidade, que não havia necessidade dele deixar de fazer alguma coisa mais importante. Ele quis mostrar para a gente que naquele momento derradeiro a pessoa não está sozinha, que ele vai ser recebido e acolhido pelo plano espiritual, que os seus parentes, seus antepassados, que os antecederam no retorno à pátria espiritual, vêm recebê-lo, que não era necessário que ele se preocupasse com isso. Muitas das vezes, quando a pessoa está internada e já está naquele estado, já bem debilitado, normalmente isso é quando é morte por esgotamento físico, já de idade, a pessoa já está com uma idade avançada, não na morte súbita, mas do esgotamento físico. Normalmente, a pessoa começa a ver, eu vi minha mãezinha, meu pai esteve aqui, e são pessoas desencarnadas, e muitas das vezes as pessoas pensam assim, fulano está delirando, fulano está vendo já mortos. Não, ele está realmente ali, as pessoas estão indo recebê-los, estão indo acolhê-los, né? Porque o plano espiritual é tudo tão organizado e tão perfeito que em momento nenhum nós estamos desamparados. Nós temos sempre o amparo da espiritualidade amiga. Nesse momento, que é um momento que para a gente é um momento de confusão mental, um momento do desligamento, tem muita gente sofrendo e pedindo para não ir, outros, como no caso do Dimas, teve que isolar a casa com cordão para poder, né, as pessoas não invadirem, os espíritos não entrarem na casa. Muitos eram até para felicitá-lo, agradecer a ele, que ele tinha feito muita coisa boa, mas isso ia mexer com a vibração dele. É um momento que a pessoa tem que estar com uma vibração bem boa, porque é um momento muito especial para o espírito, é um retorno muito especial, muito gradual. Então, sim, ele antevê, sim, os entes queridos no momento do desenlace. Vamos para a pergunta 161. Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda se enfraquecem em consequência, ainda se não enfraqueceram em consequência da idade ou das doenças, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Olha, ele pergunta aqui se em morte violenta, acidental, se a cessação da vida e a separação da alma ocorrem simultaneamente, porque foi uma morte violenta, uma coisa que aparentemente não estava sendo esperada. Tudo é aparentemente, gente, porque no plano espiritual não há acaso, não há aparentemente, não há... É tudo cronometrado, tudo muito bem feito, muito bem resolvido. Aí os espíritos vêm com a resposta. Geralmente é assim, mas em todos os casos, muito breve é o instante intermediário entre uma e outra. Quer dizer, cada caso é um caso. Normalmente é bem curto essa demora da separação do corpo e do espírito. Normalmente é bem curta. Mas quando a morte é por um acidente, uma morte grave, normalmente é instantaneamente, é retirado instantaneamente. Não tem aquele preparo todo que o plano espiritual fez no desencarne do Dimas, não tem o preparo todo que estava no desencarne de uma outra irmã que tem no livro do Obreiros da Vida Eterna, que ela tem todo um preparo e no final ela mesma, de acordo com a evolução moral dela, ela mesma diz atos nós, não tem esse preparo todo, é uma coisa muito instantânea, violenta. Então, normalmente, a separação é simultânea.
Vamos para 162. Por favor, Ricardo. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo? Porque aqui fala da decapitação, porque nessa época tinha muito isso, era decapitação, então ele faz essa pergunta, que era uma morte bastante violenta, e queria saber se ele tinha consciência, se o homem tinha consciência desse momento. Aí os espíritos vêm, o Ricardo fez a gentileza de botar uma morte menos traumática, muito obrigado, Ricardo, e os espíritos vêm com uma resposta. Não raro, a conserva durante alguns minutos. Ele conserva, o homem material conserva aquela consciência, né? Por alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas também, quase sempre, a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento da agonia. Ora, muitas das vezes, o medo da morte iminente, aquele sufoco, né, o suplício, a agonia, o faz perder a consciência, né? Então, ele não tem consciência daquele momento, o que vai acontecer. Volto àquele exemplo dos antigos cristãos, que faziam as reuniões nas catatumbas. Eles, muitas das vezes, eram jogados nas arenas, e mesmo antes de serem devorados, mediante a agonia do suplício, sabendo o que ia acontecer, eles eram retirados do corpo. A agonia já fazia com que eles se desprendessem. Então, o homem material, às vezes, sente sim, tem sim consciência do que vai acontecer. Mas o homem espiritual, o espírito, muitas das vezes, por merecimento, por necessidade, por agonia, por medo, é retirado. Não tem consciência disso. Ricardo, acho eu que terminamos as nossas perguntas dessa questão da separação da alma e do corpo. Espero que tenha ajudado, espero que tenha esclarecido, espero que não tenhamos deixado nenhuma dúvida, né? Que tenha sido bem claro, rápido, né, Catinha? Claro, bem explicadinho, porque as respostas estão bem esclarecidas, né? É uma questão que está bem esclarecida. Não, foi ótimo. Não é? Os espíritos nos trazem as respostas bem mastigadas, bem esclarecida, não há muita dúvida nisso. Se há dor, porque a questão é a seguinte, a pergunta principal, o espírito sente dor na hora do desprendimento do corpo? Não. Esse desprendimento é gradativo, esse desprendimento é bem planejado no plano espiritual. Não, o espírito não sente nada além de alívio pelo retorno à pátria espiritual. Estão voltando para casa. Graças a Obrigado, Deus. Catinha. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos. Nós que agradecemos. Excelente estudo, bem assim, esmiuçado e bem falado. Você fala muito bem. Parabéns, adorei, amei. Apesar do nervoso... Não, mas estava ótimo. Pode fazer mais estudos. Adorei, amei. Pode fazer não mais. Posso negar o chamado de Ricardo. Não nega não, nem o meu. Nem os seus. Faz a prece pra gente, Ju, para encerrar. Faço sim. Então, eu convido a todos a elevar o pensamento, a segurarmos na mão de Jesus, nosso irmão maior, e nos postarmos na frente do Pai, em agradecimento pela doutrina espírita, que nos esclarece tantas coisas, essa doutrina maravilhosa. Agradecimento, Senhor, ao dia de hoje, à nossa vida, à nossa saúde. Agradecimento a todos aqueles espíritos que estão acolhendo, os nossos irmãos que estão retornando à pátria espiritual nesse momento. Agradecimento a todos os espíritos que estão acolhendo, acalmando, acarinhando todos os corações dos entes queridos que aqui estão. Senhor, esteja no coração de cada um daqueles que levam corpos inertes dos seus amados às sepulturas, que eles possam ter a sensação de que nada termina ali. Fica conosco, Senhor, nessa noite e sempre. Obrigado pela oportunidade de trabalho e de estudo. Obrigado, Senhor, por essa noite, pelo auxílio, e eu peço a permissão para terminar mais um estudo, dando graças a Deus.
Excelente, Ju. Obrigada. Gratidão. Agora vamos passar a nossa prece virtual, né? Nosso passe virtual. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus. Pedir ao nosso irmão, aos nossos irmãos espirituais que possam olhar para os nossos irmãos. A Nízia, quem botou água fluidificada, né? Água para fluidificar, que possa tomar e se sentir bem. Nízia, toca uma musiquinha pra gente. Obrigada, Nízia. Essa música é muito linda. Agora vem, Ricardo, agora é a prece dos nomes, né, Ricardo? Vamos elevar nossos pensamentos a Assim Deus, como nas orar pelos colônias nossos espirituais, os espíritos se reúnem às 18 horas para fazerem as suas orações. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, aos espíritos de luz, aos mentores espirituais, que peçamos pelos nossos doentes que estão na lista da seita e também estão em nossos corações, e também para todos aqueles que necessitam de vibrações positivas, que estão nos leitos dos hospitais ou que estão em seus lares se recuperando. Peço, meu Pai, que a falange Dr. André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, possa estar induzindo aos médicos, contribuindo para que possa olhar pelos nossos doentes. Também dar forças aos que estão na linha de frente. Senhor Mestre Jesus, que o Senhor seja sempre feita a vossa vontade, meu Pai. Que assim possamos estar nesse momento às 18 horas, mandando as nossas vibrações positivas, as nossas energias para que possa ajudar na recuperação dos doentes e que seja sempre feita a vontade de nosso Pai. Que assim seja, meu Pai, graças a Deus. Agora a Nízia toca mais uma, Nízia.
Lindo, Nízia, muito lindo mesmo, né? No momento tão difícil que estamos vivendo, essas músicas, elas acalentam nossos corações e a gente fica mais suave, né? Mais leve ouvindo essas músicas. Só lembrando que dia 30 desse mês, o último domingo, nós teremos o nosso primeiro seminário virtual com o Éder Andrade, falando sobre o livro Memória de um Suicida. Serão 4 domingos, um domingo por mês e sempre o último domingo de cada mês. Então, no último domingo, dia 30, 10 horas da manhã, quem não puder assistir na hora não tem problema, vai ficar gravado, depois assiste quando puder, tá? Sábado próximo nós temos o nosso irmão também da ilha de Paquetá. Como é que a ilha está dando tanto palestrante, né? É o Walter Lano, não é isso, Kátia? É o Walter. É o Walter. O Walter também da ilha de Paquetá. Provavelmente vai tirar uma casquinha da internet da Selma, que é uma internet bem estável, que é da Selma e da Kátia. Então, mais uma cria da casa, né? Mais uma cria de Paquetá. O pessoal de Paquetá chama de minhoca, né? É o da terra. Minhoca, que é o morador da terra, da ilha. Então, Jupiara, mais uma trabalhadora. Nós já temos pronta também para trabalhar a Kátia, a Luciana e tantas outras que vão abrilhantar essas nossas lives. Muitas no futuro. Não tão muito assim, tá? Muitos outros que vão abrilhantar aí as nossas lives. Isso vai esse ano, mais o ano que vem, nós vamos concluindo esse livro. Vai ser, mesmo que venha a ser presencial na CEIP aos sábados, a live de quarta-feira vai ser mantida virtualmente. Então nós estaremos sempre juntos e vamos precisar de Walter, Jupiara, Kátia, Selma, Luciana e Ismael e Vânia Barbosa. A Lu tem que fazer uma palestra. A Vânia, a Lu. A Vânia, então. E assim nós vamos. A qualquer momento teremos também a nossa querida Valéria. Então vamos encerrando. Deixa eu abrir aqui. A Valéria. Valéria gosta de estudar. Isso. Luiz, beijo no coração, Luiz. É sempre um prazer vê-lo aí. Catinha, Jupiara. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos. Eu que agradeço. Obrigado. Tchau, até amanhã para vocês. Tchau. Boa noite, tchau. Bom descanso. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.